Senhor Presidente, bom dia. Esta é a primeira deslocação do presidente francês Emmanuel Macron a Angola, uma viagem que foi adiada por causa da pandemia. O que é que podemos esperar desta visita? Bom, embora seja uma visita curta, de poucas horas, mas de qualquer forma, em termos de importância política, para nós é bastante importante. É uma visita há muito esperada, que não aconteceu pelas razões que acabou de citar, mas costuma-se dizer antes tarde do que nunca. E o que nós esperamos como resultado desta visita é que a presença dela aqui signifique, digamos, o reforço das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países, Angola e a França. A França quer ajudar na diversificação da economia angolana. Quais são os setores chaves deste reforço de cooperação? O setor da agricultura, o setor petrolífero. Qual é o valor acrescentado da França? O projeto de um elétrico para Luanda, por exemplo, da Alstom? Bom, quando nós falamos na diversificação da nossa economia, estamos automaticamente a excluir o setor dos petróleos. Portanto, no setor dos petróleos, a França está muito bem presente em Angola há décadas, mas nos últimos anos, portanto, a aposta de Angola é continuar a explorar petróleo e gás, mas prestar particular atenção nos outros setores da economia. E isso já está a acontecer, felizmente, talvez não na medida do que seria desejável, e da parte da França nós contamos investimento privado francês em praticamente todos os setores da economia fora do setor petrolífero. Destacou a agricultura, portanto a agropecuária, a transformação dos produtos do campo, mas também gostaríamos de ver investimento privado francês em outras áreas, nas pescas, para dar emprego, enfim, e em outros setores da nossa economia, sobretudo na produção de bens que possam ser não só de consumo interno, como também de exportação. Quanto à diversificação da economia, garantiu que o país criou uma nova estratégia para o setor petrolífero com resultados positivos. A nova estratégia passa pela aposta da construção de refinarias? Também, portanto, não apenas, mas também, porque nós concluímos não ser normal que um país como Angola, que tem uma grande produção de petróleo, não tivesse tido até há bem pouco tempo capacidade de transformar pelo menos parte do crudo que explora. Portanto, Angola tem uma velha refinaria aqui em Luanda, que até relativamente pouco tempo tinha uma produção muito baixa. Nós conseguimos reabilitar essa mesma velha refinaria e hoje está a produzir 5 vezes mais do que produzia antes, pelo menos num produto que é a gasolina. Não tanto no diesel, mas sobretudo na gasolina. Bom, mas uma coisa é reabilitar uma velha refinaria, mesmo tendo quintuplicado a sua produção. Outra coisa é ter novas refinarias. Então apostamos na construção de uma refinaria em Cabinda, que vai produzir, a partir de dezembro do corrente ano, 30 mil barris dia, numa primeira fase, e depois numa segunda mais 30 mil barris dia. Uma refinaria no Soio, com uma capacidade um pouco superior à de Cabinda, portanto serão 100 mil barris dia. E decidimos também retomar um projeto antigo que foi iniciado e, por razões que ninguém entende, foi interrompido, que é o da construção da grande refinaria de Lobito. Portanto, Angola, nos próximos 3 anos, vai
vai ser autónoma em termos de produtos refinados de petróleo, portanto, nosso objetivo é deixar de importar diesel e gasolina, bom, para além do investimento em fontes renováveis de energia, uma vez que a energia à base de fósseis, portanto, têm, digamos, os dias contados, portanto, começam a ficar descontinuados ao longo dos anos. Isso não vai acontecer amanhã, mas, bom, algum dia há de acontecer. Portanto, o investimento em outras fontes que vão, no futuro, substituir o fóssil, deve ser feito hoje. Hidroelétrico, por exemplo. O setor hidroelétrico, por exemplo. Não, em termos de hidroelétrico, não é novidade, portanto, nós não vamos começar agora. 64% da produção de energia elétrica em Angola já assenta na produção da energia hidroelétrica. Portanto, Angola tem, neste momento, 3 grandes barragens, portanto, estou-me a referir a Capanda, Lauca, Cambambe, que estão ligadas em rede. Estamos a concluir a maior de todas elas, que será, quando ficar concluída, que será Kakulu Cabaça. Só ela vai produzir mais de 2.000 megawatts de energia, só ela. Portanto, Angola vai ser, nos próximos anos, autossuficiente em produção de energia, e o nosso desafio é que essa energia produzida em Angola seja maioritariamente de fontes limpas, hidroelétrica, solar, que também já demos os primeiros passos no solar, ainda não entramos na eólica, mas vai acontecer algum dia, e muito provavelmente passaremos a ser exportadores de energia. Dirigiu na semana passada em Addis Abeba uma reunião que debateu a situação de paz e segurança no leste da República Democrática do Congo. Por que é que, em seu entender, a paz continua por concretizar? Começar uma guerra, um conflito armado, pode-se começar de um dia para o outro. É dar o primeiro tiro e começou. Terminar com esse conflito armado, com essa guerra, é muito mais difícil e leva tempo. E não vale a pena termos a ilusão de pensar que é fácil e que de um dia para o outro pode-se acabar com um conflito. Aliás, estamos a ver agora o caso da Europa, desta guerra Rússia-Ucrânia, que já lá vai um ano, e ninguém tem em vista no horizonte quando é que poderá terminar. Tudo está sendo feito no sentido de se pôr fim a essa guerra, mas ninguém tem respostas muito credíveis por enquanto. Com relação aqui ao conflito na RDC, é um bocado o mesmo princípio. Portanto, não termos a ilusão de pensar que amanhã vai acabar. Se fosse possível, seria o ideal. Mas a realidade não é bem assim. Nós conseguimos, depois da última Cimeira de Luanda, um primeiro cessar-fogo, que lamentavelmente foi sucessivamente violado. Estamos a lutar por um novo cessar-fogo, por conseguir um novo cessar-fogo e passar imediatamente ao acantonamento das forças do M23 e, consequentemente, a reinserção na sociedade congolesa dos componentes do M23. A Cimeira de Addis Abeba incumbiu Angola de manter contactos diretos com o M23, no sentido de trabalhar com eles nestas duas matérias, cessar-fogo e acantonamento. Esses contactos já estão a acontecer ao nível das chefias do M23 com as autoridades angolanas. Não temos ainda resultados, portanto estão a acontecer desde ontem, e a mesma Cimeira de Addis Abeba decidiu também que
Tão logo se consiga o cessar-fogo, deve haver o desdobramento da força regional, portanto, da região da África do Leste, que é composta por 5 países, dos quais apenas um, portanto, o Quênia, em concreto, já tem as suas forças no terreno. Portanto, precisamos de trabalhar no sentido de que os outros países, a Tanzânia, o Burundi, o Sudão do Sul, o Uganda, façam o mesmo. Sabemos que há dificuldades em se mobilizar recursos para cobrir essa operação de desdobramento, mas o Conselho de Paz e Segurança da União Africana está a trabalhar no sentido de mobilizar esses mesmos recursos. Durante a cimeira da União Africana, o presidente da Comissão da CEEAC considerou que era a altura para convergirem as mediações do antigo presidente queniano da África de Leste e a sua da União Africana. O que é que foi feito nesse sentido? Bom, nós temos, não é apenas a partir desta última cimeira da União Africana, mas nós já temos vindo a trabalhar de forma bastante coordenada, tanto Luanda, Nairobi e Bujumbura, portanto até eu acresceria também Bujumbura, uma vez que Bujumbura é quem tem neste momento a presidência da Comunidade dos Estados da África do Leste. Portanto, este triângulo, estes 3 vértices do triângulo têm trabalhado já de algum tempo para cá de forma bastante coordenada, porque entendemos que o sucesso desta nossa missão deve ser assim. Na cimeira da CEEAC, a 25 de fevereiro, em Kinshasa, foi entregue aos chefes de Estado e de Governo um relatório da organização sobre o ataque ao quartel da capital de São Tomé e Príncipe a 25 de novembro do ano passado, que se traduziu em 4 mortos numa suposta intentona. Qual é a posição de Angola e do bloco regional? Bom, nós não estamos em condições ainda de nos pronunciarmos enquanto os inquéritos que estão em curso não forem conclusivos. Portanto, em princípio, nós lamentamos o que aconteceu, são vidas humanas que se perderam, mas não nos queremos precipitar em apontar o dedo a quem quer que seja sem que se chegue a uma conclusão objetiva das circunstâncias em que, infelizmente, isso aconteceu. O Sr. Presidente há pouco falou da guerra na Ucrânia, um ano passado, com pressões tanto russas como ocidentais. Qual é a posição de Angola para manter um equilíbrio entre as partes? É errado falar sem pressões. Portanto, nós somos um país soberano e temos a nossa capacidade de análise própria e, em função dessa nossa capacidade de análise, tomamos uma posição. Portanto, a posição de Angola não é produto de pressão nem de um lado nem do outro, nem da Rússia, nem do chamado Ocidente alargado. Nós condenamos, em princípio, todas as guerras. Angola é um país que viveu décadas de guerra, sabe o que é uma guerra, as consequências de uma guerra, o sofrimento que traz aos povos e o prejuízo que traz às economias. E, por esta razão, nós não desejamos guerra a ninguém. Não desejamos que alguém seja vítima de uma guerra, que alguém seja agredido por um país externo. Angola foi agredida por forças externas, a norte e a sul. Como consequência disso, ficamos com um país completamente destruído, que ainda hoje estamos a procurar reconstruir. Portanto, não desejamos isso à Ucrânia e ao povo ucraniano. Daí termos sucessivamente levantado as nossas vozes, no sentido de que a Rússia ponha termo a esta agressão contra o povo ucraniano e que procure, portanto, chegar a um cessar-fogo imediato e iniciar um processo de negociações
que garantam uma paz duradoura, não uma paz efêmera, mas uma paz duradoura, não apenas entre esses dois países que são vizinhos, povos que são irmãos, falam quase a mesma língua, é como se fosse português e espanhol, têm uma história comum em muitos aspectos, mas que se desenhasse, se construísse definitivamente uma paz duradoura para a Europa, martirizada por duas grandes guerras mundiais. À sua chegada ao poder, o Sr. Presidente vincou muito a luta contra a corrupção como a sua prioridade. Que balanço se pode fazer agora quanto, nomeadamente, à recuperação de ativos? Bom, este processo de recuperação de ativos vem sendo realizado já há algum tempo. Infelizmente, a recuperação não está a ser voluntária. Portanto, salvo raras exceções, as pessoas visadas, os ativos que detêm estão sendo tirados coercivamente, portanto, por força da justiça angolana, e não só. Nesse aspecto temos que reconhecer a cooperação de outros Estados-membros, outros Estados aonde esses ativos se encontram sediados, da Europa em particular, mas o volume de ativos recuperados, quer ativos físicos, quer financeiros, quer participações em sociedade, já é considerável. Devo dizer que o plano integrado de intervenção dos municípios, que está a construir muitas infraestruturas nos municípios, escolas, pequenas unidades hospitalares, e outras infraestruturas, está sendo suportado com recursos provenientes da recuperação de ativos. Portanto, os tais 2 mil milhões de dólares que injetamos no PIME são recursos da recuperação de ativos. Para citar apenas esse caso, mas há outras infraestruturas que estão aí, as fábricas têxteis que estão hoje a trabalhar, a produzir tecido, a dar emprego aos jovens, é fruto da recuperação de ativos. O Hotel Intercontinental aqui no eixo viário é fruto da recuperação de ativos. Bom, e outros inúmeros que eu não estou em condições de citar, de enumerar agora um a um. É este ano, já sem pandemia, que Angola terá as suas primeiras eleições autárquicas? Bom, o que impediu ou dificultou a realização das eleições autárquicas até a presente data não é a pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia. Portanto, é preciso que a verdade seja dita. As autarquias não aconteceram até a presente data porque o pacote legislativo autárquico não está concluído. A verdade, nua e crua, é tão somente essa. Portanto, tudo mais que se possa dizer é falta de verdade. É a falta da verdade. Portanto, nós estamos num Estado democrático de direito, as coisas têm que ser feitas com base na lei. O Presidente da República não está em condições de convocar eleições autárquicas enquanto não concluirmos esse pacote legislativo autárquico. Portanto, tem que ser na base da lei que o Presidente da República pode convocar as eleições autárquicas. Agora, será em 2023 ou não? Quem sabe? Como é que reage às denúncias de repressão de protestos, como foi o caso no passado dia 10 de fevereiro, em Benguela, em Luanda, manifestações que foram abortadas? Bom, a expressão repressão é muito forte. É muito forte, nós não estamos num estado repressivo, mas, como todos nós temos vindo a constatar, nem sempre as manifestações são tão pacíficas como seriam de desejar. O mal seria, como era no passado, nunca haver manifestações. Portanto, as manifestações serem consideradas proibidas. Não é o caso.
Em Angola as manifestações não estão proibidas e prova disso é que todos os fins de semana há manifestações. Só que há manifestações e há manifestações, nem todas são iguais. Nem todas cumprem o que a lei estabelece e algumas são violentas, às vezes até violentas demais, contra o património público, contra as forças policiais. Bom, e aí o Estado tem que fazer valer a sua autoridade. Todos nós acompanhamos o que se passa pelo mundo, o caso das manifestações em Paris, dos famosos coletes amarelos. A polícia e os manifestantes não andaram aos beijinhos. Houve ali muita cacetada e ninguém falou em repressão. Sim, ninguém falou em repressão. Os manifestantes cumpriram a parte que lhes compete, a autoridade cumpriu também a parte que lhe compete. Nos Estados Unidos da América a gente vê a mesma coisa e nas grandes democracias vemos isso. É evidente que o ideal será sempre que as manifestações sejam pacíficas, que não haja que ninguém seja molestado, não haja feridos, muito menos mortos. Não tem que haver, portanto, a democracia é uma festa, não pode ser aquilo a que diz repressão, não é? Portanto, em Angola não existe repressão. Todos os sábados, e a prova de que não existe, é que todos os santos sábados há manifestações em Angola. De que forma interpreta a retirada da presença francesa de alguns países africanos, como é o caso do Mali, do Burkina Faso, da RCA? Bom, eu penso que quem tem que tirar ilações desta situação é a própria França, não é? Como é óbvio. A própria França é que deve pôr a mão à cabeça e indagar-se das profundas razões que estão na base desta chamemos rejeição, se é que assim se pode dizer, da presença francesa em alguns países, nomeadamente do Sahel, da região do Sahel. É preciso conversar, é preciso falar. Se o presidente Macron, que está aí a chegar, quiser falar comigo sobre esta matéria, eu tenho a minha opinião, que não direi agora, mas a ele direi com muito gosto, com certeza. O senhor presidente recebeu recentemente os presidentes do Chad e da RCA. O que é possível fazer ou o que é que está a ser feito para estabilizar a fronteira entre o Chad e a República Centro-Africana? A instabilidade desta fronteira hoje não é tão grande quanto era há 2 anos atrás. Portanto, houve algum progresso e precisamos de trabalhar no sentido de não regressarmos ao passado, em que havia uma forte desconfiança entre os dois países. Portanto, a RCA acusava o Chad de albergar os grupos rebeldes que, a partir do território chadiano, realizavam ações no interior da República Centro-Africana. Nós nos reunimos há dias aqui em Luanda e, portanto, o objetivo foi, digamos, o de reforçar os laços de amizade e de cooperação entre os dois países vizinhos e acreditamos que vamos continuar a trabalhar no sentido de garantir, digamos, uma estabilidade política e militar melhor naquela fronteira. Que olhar tem o Sr. Presidente quanto à transição chadiana e as denúncias de repressão de protestos? Bom, nós não falamos sobre esta matéria, é uma questão interna do país. Angola está envolvida na situação de estabilidade na República Centro-Africana, mas não fomos chamados para trabalhar no processo do Chad. Ainda? O Chad é membro da SIAC, não da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, portanto este é um assunto
de uma região cuja presidência não está com Angola, esteve até dias atrás com Kinshasa, portanto, com a RDC, e que passou agora para o Gabão. Poderá o antigo presidente da RCA, François Bozizé, deixar o Chad rumo a outro destino africano para o seu exílio? E fala-se muito em Brazzaville, mas também em Bissau. Bom, a presença do ex-presidente Bozizé no Chad é fruto de um trabalho realizado entre Angola, a própria República Centro-Africana e o Chad no tempo do Marshal Idriss Déby. E, portanto, sobretudo Angola e o Chad jogaram um papel importante no convencimento quer do presidente Bozizé, quer de uma boa parte dos grupos rebeldes a deporem as armas. Portanto, esse compromisso existe e, a nosso ver, vem sendo cumprido. Portanto, com exceção de 2 grupos que na altura esquivaram-se à negociação, ao diálogo, mas aqueles que, por escrito, assumiram esse compromisso, tendo o presidente Bozizé à cabeça, o fizeram, a nosso ver, vem cumprindo com a parte que lhes compete. O Chad também cumpriu com a parte que lhe competiu, o compromisso que assumiram de receber no seu território o presidente Bozizé. Angola, igualmente, cumpriu com a parte que lhe compete. Mas ele está em território chadiano, que mudou de liderança e, portanto, a atual liderança é livre de querer ou não querer manter Bozizé no seu território. Mas quanto ao exílio, fala-se de Brazzaville e Bissau. Tem alguma informação? Não, o único que eu posso dizer é que Angola cumpriu com a parte que lhe compete. Daqui para frente, estamos a acompanhar. Qual a sua percepção quanto à presença de tropas paramilitares Wagner na RCA? Bom, este é um assunto que nós temos evitado tratar nos nossos encontros com o presidente Touadéra, por considerarmos que é um acordo bilateral que ele fez com esta força. Portanto, tudo que possa acontecer de bom ou de mau, fruto deste trato havido entre as partes, é da responsabilidade do país. O país terá as suas razões do porquê dessa contratação e, de resto, não nos metemos em todos os assuntos internos da República Centro-Africana. E uma última questão relativamente aos assuntos internos de Angola. O ano judicial devia ter arrancado estes dias. Existe uma crise institucional no país, neste momento? No país, não. Uma crise institucional no país é muito forte, dizer isso. Forte demais, né? Tem que fundamentar. Não, o ano judicial devia arrancar hoje. Ou melhor, o ano judicial arrancou hoje, de facto. O ano arrancou. O que não aconteceu, e porque eu preferi não fazê-lo, é presidir o ato solene que, regra geral, assinala o arranque do ano judicial. Portanto, a Constituição diz que o Presidente da República profere neste ato um discurso. Mas, atendendo aos últimos acontecimentos, nomeadamente num dos tribunais, portanto, acontecimentos que hoje já são públicos, pelo menos a partir de ontem, eu entendi que, enquanto este assunto não ficar resolvido,
eu não devia, portanto, presidir a esta sessão solene de abertura do ano judicial. Portanto, estou-me a referir concretamente ao que se passa no Tribunal de Contas, para que não se pense de outros tribunais. Eu estou-me a referir concretamente a este, ao que se passa no Tribunal de Contas. Fala-se também do Tribunal Supremo, mas com relação ao Tribunal Supremo eu devo dizer que, do que é do meu conhecimento, há alegações de eventuais crimes, mas que, por enquanto, nada prova o envolvimento, até agora, do venerando juiz presidente do mesmo tribunal. E nós não podemos agir, tanto nem eu enquanto chefe de Estado, nem muito menos o Ministério Público, não pode agir apenas com base no que se diz nas redes sociais. O Ministério Público está a fazer o seu trabalho, mas enquanto não apurar nada de concreto, não se podem cometer injustiças. Senhor Presidente, obrigada.